A nossa aula já vai começar. Orientações importantes. Separe um lugar tranquilo, sem distrações. Não assista dirigindo ou fazendo outra atividade que divida a sua atenção. Tenha papel e caneta em mãos para anotar os insights. Eu vou passar muito conhecimento prático. E lembre-se, o conteúdo ele é denso e fica disponível por pouco tempo. Nos dias 19, 21, 22 e 25 de janeiro, temos um encontro marcado às 27. A nova era da fisioterapia pediátrica é 100% online e gratuita, então cuidado com mensagens suspeitas. Somente os números e e-mails que aparecem na tela são confiáveis e pertencem à nossa equipe. Como verificar se os números são realmente da nossa equipe? Você vai acessar o Instagram, @dr.icaroramalho, vai clicar no link da bio e vai escolher a opção Ícaro Ramalho Informações e acesse os nossos números confiáveis lá. Agora sim, prepare-se para a nossa aula, a nova era da fisioterapia pediátrica. E em busca de mais conhecimento, qualidade e precisão nos meus atendimentos, eu encontrei o TEMAP. Eu obtive resultados incríveis nos tratamentos dos bebês, como este bebê, com uma plagiocefalia média e depois de 4 atendimentos não apresentava mais assimetria craniana. Ou como esta bebê, que apresentava tensões corporais em formato bebê banana e depois de 3 atendimentos está alinhada e livre de tensões. O TEMAP veio de encontro à minha prática clínica no tempo certo. Eu demorava meses para dar alta para os meus pacientes e aquilo me gerava um certo incômodo e desconforto. Foi aí que encontrei o Ícaro Ramalho e hoje, de fato, eu colho resultados bem significativos e a curto prazo. Como, por exemplo, esse caso em que meu paciente chegou sem para avaliação e já na outra sessão ele chegou assim. Os feedbacks não poderiam ser diferentes, então eu recebo com frequência feedbacks como esse dos pais dessas crianças e hoje eu tenho me tornado referência na minha cidade, recebendo mensagens de pediatras para indicar para famílias. E realmente, para mim foi um divisor de águas. Eu comecei a atender recentemente. Para minha surpresa, realmente ele cumpriu. Ele fala, 4 atendimentos eu dou alta. O TEMAP foi o que abriu as portas assim de todo modo. Por exemplo, chegou um paciente para mim com assimetria craniana. A gente ali de tratamento difícil, após 6 meses, já tem 6 meses, estava com um grau moderado quase severo. E após 4 atendimentos, no 4º atendimento que fez a avaliação, saiu do moderado quase severo para um leve. No caso, tipo disquesia, já teve situações em que em um atendimento só resolvi. Minha base hoje de atendimento é o TEMAP. E com certeza o TEMAP foi o caminho para que eu me torne essa referência. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso A Nova Era da Fisioterapia Pediátrica. E por que a nova era? Porque a partir de hoje você vai ver que a fisioterapia não precisa ser algo maçante de 10, 15, 20, 30 atendimentos. Pelo contrário, com o que você vai aprender a partir de hoje, você vai enxergar que o seu paciente vai evoluir atendimento após atendimento. É possível sim se tornar uma referência na pediatria por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos utilizando a terapia manual. E como eu não só falo, mas eu também provo, olha só esses fisioterapeutas. Eu sou fisioterapeuta pediátrica, estou nessa área de atuação há 3 anos. Eu demorava meses para dar alta para os meus pacientes e aquilo me gerava um certo incômodo e desconforto. Então eu fui buscando ali ferramentas para que eu melhorasse ainda mais e agregasse mais valor aos meus atendimentos. Foi aí que encontrei o Ícaro Ramalho e hoje, de fato, eu colho resultados bem significativos e a curto prazo. Como, por exemplo, esse caso em que meu paciente chegou sem para avaliação e já na outra sessão ele chegou assim. Além disso, esse mesmo paciente apresentava essa plagiocefalia posicional e já no 2º atendimento apresentando dessa forma. Os feedbacks não poderiam ser diferentes, então eu recebo com frequência feedbacks como esse dos pais dessas crianças e hoje eu tenho me tornado referência na minha cidade, recebendo mensagens de pediatras para indicar para famílias. Oi pessoal, meu nome é Cristiane Falsi, eu sou fisioterapeuta há 30 anos. O TEMAP foi um divisor de águas nos meus atendimentos de pediatria. Hoje em dia eu posso dizer que eu demorava 10, 12 sessões para dar alta nos meus pacientes
E hoje em dia estou alta em 4 sessões. E outra coisa, a segurança que eu tenho hoje de atender uma assimetria craniana, eu não tinha antes de realizar o TEMAP. E hoje eu posso dizer que eu sou uma referência aqui em Barbacena no atendimento da pediatria para essas patologias. Oi, meu nome é Joyce, moro aqui na cidade de São Paulo, tenho 41 anos, sou a mãe da Júlia, trabalho com pediatria há 19 anos e a pediatria invadiu minha vida e nunca mais foi embora. Por muito tempo eu trabalhei com os atendimentos de respiratório e comecei a atender alguns pacientes de assimetria, de torcicolo congênito, mas eram pacientes que vinham pela demanda respiratória que eu aproveitava e fazia essa outra parte. Até que a terapia manual cruzou minha vida. E ele foi um divisor de águas pra mim. Comecei a ter resultados muito melhores na respiratória. Hoje aqui na minha região eu sou conhecida como uma físio muito eficiente. Então, que às vezes alguns colegas demoram 5, 6 sessões pra ter um bom resultado. Eu tenho resultado, às vezes, com 2 sessões. Então, nas bronquiolites eu tenho bons resultados. Nas pneumonias atípicas eu tenho bons resultados. Os asmáticos melhoraram muito, os que eu acompanho. E comecei a ter resultados nas assimetrias, né? Então, começou a aparecer uma demanda que não vinha o paciente respiratório, que eu também atendia a questão da assimetria. Começaram a vir pacientes com demanda de assimetria, torcicolo, cólicas, disquesia, e os resultados foram muito importantes, né? Olá, meu nome é Matheus Alves, sou de Itabaiana, Sergipe, sou fisioterapeuta há 8 anos, né? E antes do TEMAP eu era totalmente inseguro. Atender uma criança, um bebê, meu pai eterno, era impensável na minha cabeça, era uma coisa pequena que não conseguia atender aquilo ali. O TEMAP foi o que abriu as portas, assim, de todo modo. Eu nunca ia imaginar que eu ia atender uma criança com assimetria craniana e hoje eu atendo. Nunca que eu ia imaginar que eu ia atender uma criança com torcicolo e hoje eu atendo de modo fácil, de modo prático. Isso é demais. Sobre os pacientes, como por exemplo, chegou um paciente para mim com assimetria craniana. E na janela de tratamento difícil, após 6 meses, que já tinha 6 meses, estava com um grau moderado, quase severo. E após 4 atendimentos, no 4º atendimento que fiz uma avaliação, né, saiu do moderado, quase severo, para um leve. Então, tipo, isso antes do TEMAP era impensável. A família ficou extremamente feliz, foram só 4 atendimentos e que se não fosse isso, ia ou para outra cidade, né, que aqui no caso seria a capital, ou ia ficar com outro profissional e ia ficar muito, muito mais tempo. Teve um paciente que chegou para mim com situação de, doutor, é disquesia, fui para a médica quer disquesia. Na avaliação, eu percebi que o problema não era disquesia, era um torcicolo que não foi identificado. E isso tudo era impensável para mim no TEMAP. Sem TEMAP não ia rolar. E a minha base hoje de atendimento é o TEMAP. Não adianta, eu posso pegar qualquer outro paciente, eu vou avaliar, eu vou tratar com a técnica do TEMAP no meio do caminho. Às vezes o bebê está um pouco mais irritado, eu vou lá, vejo que é o sistema reticular de alarme que está ativado, eu vou, desativo, o paciente relaxa, eu consigo prosseguir com os outros atendimentos. Porque os atendimentos com ele conseguem ser mais fluidos, você vê. Logo você percebe o raciocínio clínico, você olha assim e aqui é um bloqueio em pelve. Aí você vai lá, solta um pouquinho a pelve e o atendimento flui. Cada vez vem chegando mais pacientes, vai chegando. E com certeza o TEMAP foi o caminho para que eu me torne essa referência. Realmente são histórias muito marcantes. E para quem é esse curso? Se você é fisioterapeuta que trabalha com pediatria, mas não conhece a terapia manual, esse curso é para você. Se você já trabalha com terapia manual, mas ainda não atende pediatria, esse curso também é para você. E se você já trabalha com a terapia manual, já trabalha com pediatria, mas ainda não consegue tratar o seu paciente em até 4 atendimentos, esse curso também é para você. E se você nunca atendeu pediatria e também nunca teve acesso à terapia manual, pode ter certeza que esse curso também é para você, porque o que eu vou ensinar aqui, a partir de hoje, qualquer fisioterapeuta consegue aprender. Eu sou Ícaro Ramalho, fisioterapeuta, reconhecido por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, e eu também sou o criador do TEMAP, o Terapia Manual Avançada Pediátrica, onde eu ensino fisioterapeutas como você a se tornarem uma referência na pediatria por também conseguir tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. E durante todo esse curso eu vou compartilhar o meu conhecimento e vou te mostrar o passo a passo para você também se tornar uma referência na sua cidade por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. Disfunções como assimetrias cranianas, torcicolo congênito, alterações do desenvolvimento motor. Mas você também vai aprender neste curso que a fisioterapia
evoluiu e você consegue ajudar o seu paciente de outras formas, tratando alterações como a amamentação, disquesia, refluxo, cólica. Realmente a fisioterapia evoluiu e você não pode ficar de fora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nova era da fisioterapia pediátrica. Na aula de hoje eu vou te ensinar como avaliar as assimetrias cranianas com segurança e baseado na literatura científica e conduzir o melhor tratamento para você conseguir tratar as assimetrias em até 4 atendimentos com a terapia manual. E na aula 2 eu vou te ensinar como você vai ter resultados rápidos e duradouros naquele seu paciente que apresenta alguma alteração do desenvolvimento motor. Provavelmente você já deve ter pegado algum paciente que tem uma dificuldade de fazer linha média, ele não experimenta as rotações, o general moves dele está diminuído, ele não tem uma tomada de peso muito efetiva, às vezes ele tem uma descarga em um hemicorpo e ele não tem nem questões neurológicas envolvidas. Eu vou te dar sacadas que talvez você possa ter deixado passar despercebido. E se você nunca atendeu um paciente com alteração do desenvolvimento motor, nessa aula você vai ter todo o conhecimento essencial para conseguir ter resultados rápidos e duradouros nesse seu paciente. E o que eu vou te ensinar não é estimulação precoce, alongamento, exercícios, é um conhecimento totalmente novo que você nunca viu em nenhum outro curso. É o conhecimento que te falta para você conseguir destravar o teu resultado naquele paciente com alteração no desenvolvimento motor. É o conhecimento essencial para você conseguir tratar o seu paciente com resultados rápidos e duradouros. E na aula 3 eu vou te ensinar 4 técnicas poderosas da terapia manual avançada pediátrica para você conseguir tratar o torcicolo congênito. Essa demanda é altíssima no nosso consultório e você vai ver que todas as aulas estão interligadas. O torcicolo é uma das principais causas da plagiocefalia, que é a assimetria craniana que mais vai chegar para você tratar aí no seu consultório. O torcicolo também está totalmente ligado à alteração do desenvolvimento motor. Às vezes o teu paciente não faz um 4 apoios, tem dificuldade de engatinhar e o X da questão pode ser um torcicolo não tratado. Na aula 4, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou te dar todo o conhecimento essencial que você precisa para tratar o seu paciente em até 4 atendimentos, utilizando a terapia manual avançada pediátrica. E não acaba por aí não, tá? Ainda tem sorteio, aqui não tem miséria. A gente vai sortear 2 prêmios incríveis. O primeiro deles é um craniômetro para você já sair daqui fazendo a avaliação da assimetria craniana. E o segundo é uma bolsa 100% lá no método TEMAP, terapia manual avançada pediátrica. Fica até o final dessa aula que eu vou te mostrar como você vai conseguir participar desse sorteio. E esse é um curso que realmente eu entrego ouro, porque você que é uma apaixonada pela fisioterapia e quer impactar a vida do seu paciente, quando você atende esse paciente, você não muda só a vida dele, mas de toda uma família. E eu quero, gente, de verdade, que você seja mais reconhecido, que você seja mais valorizado, que você seja mais indicado, que você seja mais comentado nos grupos do WhatsApp das mães. Eu quero que você consiga tratar o seu paciente em até 4 atendimentos utilizando a terapia manual. E é por isso que nesse curso eu vou te dar todo esse passo a passo para você conseguir tratar as assimetrias cranianas, o torcicolo congênito, a alteração do desenvolvimento motor, se tornar uma referência na pediatria por tratar essas alterações em até 4 atendimentos utilizando a terapia manual. E eu escolhi esse tema da nossa primeira aula, como avaliar as assimetrias cranianas de forma segura e baseado na literatura científica, por 2 motivos. O primeiro deles, essa é a alteração que mais vai chegar no seu atendimento pediátrico. Segundo, para você ser uma referência reconhecida e valorizada no seu atendimento, você precisa ter esse conhecimento que você vai aprender hoje. E por que eu digo isso? Quando eu comecei a atender pediatria aqui na minha cidade, eu fui o primeiro. E eu observei que 100% dos médicos e de outros profissionais da saúde ignoravam 100% essas alterações. Você sabia que mais de 90% das assimetrias cranianas e do torcicolo podem ser resolvidas pelo fisioterapeuta antes que se torne um problema grave? Mas mesmo assim,
esses profissionais ignoravam essas situações. E a conversa era sempre a mesma. Ah, vai melhorar sozinho, quando o cabelo crescer, esconde, isso é só estética. Mas a ciência já provava o contrário. Estudos científicos, artigos mostravam o perigo de não tratar uma assimetria craniana. E naquele momento eu era a única pessoa falando sobre isso e tentando mudar a realidade aqui na minha cidade. E talvez naquele momento eu estava me sentindo como você, aí sozinho e tentando mostrar para os profissionais e para as famílias a valorização da fisioterapia. E no início, gente, não pense que foi fácil. Eu já fui, inclusive, até chamado de charlatão por médicos. Eles até colocaram nos grupos lá dele, ele é fisioterapeuta, será que ele pode estar fazendo isso? Falava que a terapia manual era perca de tempo. Mas eu sabia que estava no caminho certo. E eu continuei. E aí, aconteceu algo impactante na minha vida. Eu causei impacto. E hoje, esses mesmos profissionais que me criticavam, que me chamavam de charlatão, hoje já observam alterações no paciente e me caminham sem hesitação. Vocês têm noção do impacto disso na minha trajetória? E eu não estou falando isso para me gabar não, viu? Eu estou te falando porque você também pode trilhar esse mesmo caminho. E você deve estar aí se perguntando como é que a terapia manual avançada pediátrica surgiu na minha vida. Gente, parece engraçado, mas eu nem queria ser fisioterapeuta. Meu sonho era completamente diferente, eu queria ser médico veterinário. Mas aí, acabei me apaixonando pela fisioterapia durante o curso. E teve uma frase que foi um divisor de águas na minha vida, que eu ouvi lá na época da graduação. Uma professora disse que o médico, ele salva vidas, mas o fisioterapeuta devolve a vontade de viver. E aquilo ressoou tão forte dentro de mim que foi ali que eu decidi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Entrei no mercado de trabalho e tomei aquele banho de água fria, a realidade do mercado de trabalho da fisioterapia. Quem nunca ouviu as histórias do fisioterapeuta desvalorizado ou que trabalha ganhando merreca que não consegue nem pagar o combustível? Pois é, eu ouvi e vivi isso. E naquele momento eu tinha duas escolhas. Aceitar trabalhar por plano de saúde ganhando 12, 14, 16 reais ou ter estratégias para captar pacientes no atendimento particular. E eu escolhi a segunda opção e foi a melhor decisão da minha vida. E aí eu comecei a investir pesado no conhecimento. Comecei minha especialização em osteopatia, fiz outros cursos avançados, muito tempo e dinheiro investido em conhecimento. Comecei a aplicar todo o meu conhecimento, mas foi na pediatria que eu encontrei algo único. Atender criança era diferente. Diferente do paciente adulto que às vezes carrega as dores por 10, 20, 30 anos, no paciente pediátrico a resposta era rápida. Era mais rápida do que no paciente adulto. E eu comecei a observar que mais de 90% dos meus pacientes eu conseguia tratar em até 4 atendimentos. Eu começava a observar que as famílias ficavam felizes com os meus resultados, o boca a boca começava a acontecer, as pessoas saíam me elogiando do consultório e minha agenda começou a lotar por indicação. E foi aí que eu percebi que não era só técnica, era método. O paciente chegava, eu avaliava, aplicava as minhas técnicas e bum, os resultados apareciam. E isso começou a se repetir cada vez mais. E eu vi que mais de 90% dos meus pacientes eu conseguia dar alta em até 4 atendimentos. E isso se tornou replicável. Não era um caso isolado, era a grande maioria dos meus pacientes. Lembra que eu falei lá no início que não foi fácil de todos os desafios? Tem um primo de minha esposa que ele é um pediatra renomado aqui na cidade e eu enchia o saco desse cara falando sobre a terapia manual. E ele era super cético, não acreditava de jeito nenhum. Mesmo vendo o meu esforço, eu mandando artigos para ele, mas em um determinado momento ele encaminhou uma paciente para mim, a Heleninha. Ele tinha uma desconfiança de uma displasia de quadril e essa paciente chegou para mim super complicada. E a mãe da Heleninha era uma blogueira super famosa aqui da minha região. Ou seja, minha carreira, se não desse certo aquele tratamento, ia acabar antes mesmo de começar. Mas eu confiei no método, fiz minha avaliação e eu vi que não era displasia de quadril, era só uma disfunção de mobilidade. Tratei a Heleninha e sumiu. No mesmo dia, os estalidos desapareceram. E o tratamento deu tão certo que até na rádio, gente, eu fui parar. Olha essa foto aí, eu com um sorrisão amarelo, sem graça, morrendo de vergonha, dando entrevista.
E desde então, não só ele, mas muitos outros profissionais que eu nem conheço começaram a encaminhar pacientes para mim. E foi assim que nasceu o método TEMAP. Esse método foi desenvolvido para tratar as disfunções em até 4 atendimentos, mas ele não é só um conjunto de técnicas, ele é uma forma de raciocinar, avaliar e tratar o seu paciente para você conseguir ter resultados rápidos e duradouros nas disfunções pediátricas. E hoje, pacientes viajam quilômetros para serem atendidos por mim pela terapia manual e minha agenda está completamente cheia, ou seja, eu mudei a minha realidade, eu mudei a minha carreira. Mas aqui está o ponto, eu não consigo atender todo mundo e é por isso que eu decidi ensinar a fisioterapeutas como você o método, porque quando você transforma vidas através do atendimento, de certa forma, eu também estou ali transformando mais vidas. A fisioterapia carrega o estigma de ser um tratamento longo e cansativo. Agora imagina você o impacto que você vai causar em conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos. Imagina que essa mãe vai sair comentando do seu atendimento, onde ela achava que ia demorar meses e em semanas você conseguiu resolver o problema dela. Com certeza ela vai comentar nos grupos de WhatsApp de mães, com certeza ela vai enxergar o valor do seu trabalho. Então com o TEMAP você não só entrega resultados rápidos e duradouros, mas você também se torna uma referência na pediatria. E eu sei que você está aqui hoje porque você é uma apaixonada pela fisioterapia e quer oferecer o melhor tratamento para o seu paciente. E isso já mostra que você está na frente de 95% dos fisioterapeutas. Então eu te convido a dar o próximo passo. Reserve um tempo, avise a sua família que você vai se dedicar esses próximos 4 dias a transformar não só a sua vida, mas a vida de inúmeros pacientes que vão passar pela sua mão. E o que o TEMAP fez por mim, ele também pode fazer por você. Hoje eu sou reconhecido, valorizado e realizado. E eu quero te ajudar a trilhar o mesmo caminho. Quando você aplica o método, não é só o paciente que você muda, é você. Seja bem-vinda à transformação. Seja bem-vinda à nova era da fisioterapia pediátrica. Então vamos começar o nosso conteúdo que eu tenho certeza com que você vai aprender aqui hoje vai ser um divisor de águas na sua carreira, vai melhorar a sua prática clínica e para melhor, certo? Então vamos aprender a fazer uma avaliação das assimetrias cranianas de forma segura, tudo baseado na literatura científica para você conseguir conduzir o melhor tratamento e conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos, beleza? Então vamos lá, gente. Eu trouxe uma imagem aqui que é bem famosa na internet para a gente estudar um pouquinho sobre formatos de cabeça, tá? O que é considerado normal e variação do que é padrão de um formato de cabeça. Então essa primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês, a gente considera através da literatura, a partir da literatura, que isso é um crânio normal. Foi estudado índices, números, que a gente vai ver mais para frente, certo? Isso de forma bem simples e fácil para você aplicar no seu consultório e a gente entender que essa cabeça ela é considerada normal ou se ela fugiu desse padrão, tá? Mas de uma forma geral, você olhando para o crânio do teu paciente, o que é que você vai considerar normal, tá? Então se você observar, gente, a nossa cabeça, ela não é aquele ovo redondo não, tá? Ela é um pouco oval, tá? O sentido antero-posterior, ele precisa necessariamente ser um pouco maior do que o sentido látero-lateral do seu paciente. De forma simples, a cabeça do bebê, gente, precisa ser um pouquinho mais longa do que larga, tá? Porque se ela é muito mais larga, isso vai ser uma variação da assimetria que a gente vai estudar aqui nessa aula, tá certo? Então isso é considerado normal pela literatura, beleza? Precisa existir essa simetria na testa, na região posterior, que é diferente, por exemplo, dessa variação dessa segunda imagem que eu trouxe aqui para vocês. Então isso aqui, gente, é considerado o que a gente chama de uma plagiocefalia posicional. Olha, de uma vista de cima, como ela está completamente diferente daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, que é aceitável. Olha como essa região posterior do teu paciente, do lado esquerdo aí nessa foto, ela está muito mais achatada do que do lado direito. O lado direito ele está mais pontiagudo.
tá? Se você olha de frente o teu paciente, olha como existe essa assimetria, por exemplo, na região até da face, do topo da cabeça. Isso acontece muito nos pacientes que têm assimetrias consideradas graves, plagiocefalias graves. E você vai aprender a quantificar isso aqui nessa aula através da craniometria, beleza? Isso também vai ser diferente, por exemplo, dessa próxima imagem, que a gente chama isso de uma braquicefalia. Olha como ela está completamente diferente da imagem anterior e da primeira imagem que eu mostrei para vocês. Lembra que eu falei que, considerado pela literatura, é um crânio que precisa ter o sentido antero-posterior levemente mais alongado do que a largura da cabeça do teu paciente? Na braquicefalia isso vai se inverter. Braque significa largo, do grego. Então a cabeça do teu paciente pediátrico vai ter esse aspecto gigantesco aqui para as laterais. Então vai ser uma cabeça muito larga. E se a gente olha esse crânio assim de lado, ele vai ser muito curto. Ou seja, existe uma disfunção nessa região posterior do teu paciente que vai alterar o sentido antero-posterior e látero-lateral. Ou seja, esse crânio se desenvolveu muito mais para as laterais do que para o sentido antero-posterior. E por que isso acontece? Existem causas específicas. Você vai ver isso principalmente na nossa aula 2, quando eu falar sobre as diferenças anatômicas do paciente, tá? E aí, por que é importante você, fisioterapeuta, saber quantificar as assimetrias cranianas? Não basta só enxergar, porque enxergar, gente, na internet, se a mãe coloca uma foto aí, botar assimetria craniana no Google, qualquer profissional, ela vai ver o que é considerado normal e o que não é considerado. Então é importantíssimo você saber fazer uma craniometria, que a gente vai aprender aqui nessa primeira aula. Por quê? Porque existem raças específicas que o paciente pode ter um tipo de assimetria craniana, um tipo de formato de cabeça chamado braquicefálico. Os asiáticos, por exemplo. Então a galera aí que gosta do dorama, as meninas aí que assistem dorama, os asiáticos, de uma forma geral, eles têm a cabeça, gente, muito mais larga do que comprida. Tá? Então é por isso que eles têm aquela maçã do rosto muito alargada, o rosto é mais curtinho. Isso é um crânio que a gente chama de braquicefálico. Mas até quando, Ícaro, isso é normal ou é considerado uma alteração? É aí que está o pulo do gato. É aí que você precisa saber quantificar essas assimetrias cranianas, para você não colocar cabelo no ovo lá para as famílias. Procurar cabelo em ovo, dizer que às vezes o paciente tem uma assimetria craniana só porque você viu e ele tem um formato diferente daquela primeira foto que eu mostrei para vocês e você fala que o paciente tem alguma alteração e precisa ser tratado, certo? Mas você não levou em consideração, por exemplo, a anatomia do teu paciente. E sabe o que isso vai influenciar na tua prática clínica, físio? Tu vai encher a cabeça da mãe dizendo que ele tem uma alteração, você vai tentar tratar esse tipo de assimetria craniana e o que é que vai acontecer? Teu paciente não vai responder, certo? E aí você não vai gerar resultado. Como é que você vai gerar resultado se na verdade isso não é uma alteração, e sim a anatomia do teu paciente? Então é essas diferenças que você precisa dominar. É isso que você vai aprender aqui nessa aula hoje, beleza? Quantificar, diagnosticar essa assimetria baseado na literatura, tá? E nós temos essa outra variação que a gente chama de uma dolicocefalia ou de uma escafocefalia, tá? Vocês vão entender que existe uma diferença aí nessas nomenclaturas. Mas basicamente o teu paciente ele vai apresentar esse sentido antero-posterior muito mais desenvolvido do que o sentido látero-lateral. Olha essa imagem aí, gente, essa cabeça super comprida, mas ao mesmo tempo muito estreita. Ou seja, a cabeça do teu paciente não conseguiu se desenvolver muito bem no sentido látero-lateral. E por que isso acontece? Por diversas situações. Disfunções específicas no teu paciente pode estar causando esse tipo de alteração. A gente vai estudar melhor sobre isso, inclusive, na aula 2, quando eu falar sobre as disfunções de mobilidade, para vocês entenderem essa variação anatômica e por que isso acontece, tá? Então vocês vão ver, gente, que as aulas são todas interligadas, uma aula complementa a outra e você vai formando um raciocínio clínico, porque é isso que eu quero para você. Eu quero te ensinar, não quero te dar o peixe, tá? Eu quero te ensinar a pescar.
a você criar um raciocínio clínico. E você vai entender isso tintim por tintim ao longo da nova era da fisioterapia pediátrica. Beleza? Então a gente tem essa variação aqui de formato de cabeça, que pode ser dolicocefalia ou escafocefalia, tá? Então existe um padrão aceitável quando a gente faz a avaliação a partir de números, que é aceitável. Por quê? Porque como a braquicefalia, esse tipo de assimetria de formato de crânio, ele também pode ser uma questão anatômica, ou seja, da raça, pode ser da anatomia do paciente, tá? Europeus, por exemplo, são pessoas que têm o crânio mais alongado. Então são aquelas pessoas que vão ter o rosto mais afilado e esse crânio mais comprido, tá? E isso pode ser, às vezes, só a anatomia do teu paciente. Não é um problema, beleza? Por isso que a avaliação das assimetrias cranianas só de uma forma visual não é segura, tá? Se você está fazendo essa avaliação, pare agora, tá? E venha aprender a fazer uma craniometria, porque é a forma mais eficaz, segura, simples e rápida da gente fazer avaliações da assimetria craniana. Beleza? E aí, gente, começou-se a observar, desde a década de 50, os estudiosos começaram a observar, então, que existe essa mecânica, biomecânica do crânio, que existe uma forma correta dessa cabeça desenvolver, que existe aí interligações, por exemplo, dessas suturas, dos ossos, das meninges cranianas, e que esse crânio vai se desenvolver. E vai existir essas variações, que são essas assimetrias cranianas. Será que isso é um problema? A gente precisa tratar essas assimetrias ou não? Essa informação ficou no limbo por muito tempo. Ninguém tomou interesse em estudar sobre isso. Então foi lá em 1992, pela Sociedade Americana de Pediatria, que saiu uma norma, isso até se tornou lei, gente, que todo bebê, até os 6 meses, eles deveriam dormir de barriga para cima para evitar os casos de morte súbita, tá? E isso, de fato, diminuiu muito os casos. Os estudos mostram que diminuiu cerca de 60% dos casos de morte súbita. Salvou muitas vidas, tá? Entendam isso. Mas, em contrapartida, esse estudo aqui trouxe a evidência para vocês. 4 anos depois, mais ou menos, observou, a própria Academia Americana de Pediatria trouxe esse dado, que teve um aumento de 600% das plagiocefalias posicionais, que é aquele primeiro tipo de assimetria craniana que eu falei para vocês agora no início, onde uma região posterior da cabeça do paciente vai estar mais achatada do que a outra. E isso por que acontece? Existem diversas situações. Pode ser por disfunções, pode ser porque o pai deixa, enfim, teve várias alterações no crânio do paciente, isso chamou muita atenção da mídia, isso chamou muita atenção da sociedade, dos estudiosos, dos pesquisadores, e aí começaram, então, a entender melhor sobre as assimetrias cranianas, porque até pouco tempo atrás ninguém falava muito sobre elas, tá? Por isso que está esse boom de assimetria craniana. Por isso que todo mundo está falando sobre as assimetrias cranianas, porque é uma demanda real, certo? Só que ela sempre foi, desde 1900 e bolinha. Só que agora, ao contrário do que todo mundo falava, que o cabelo cresce e vai esconder, que é só estética, que vai sentar e vai melhorar, começou-se a observar que não. Existem consequências de assimetrias cranianas não tratadas. E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Olha esse artigo, tá? Então, esse artigo mostrou que existe uma prevalência nos pacientes com astigmatismo e estrabismo horizontal que possuem uma plagiocefalia posicional. Olha que loucura, mas antigamente não dava nada, né? É assim mesmo, mãe, com o tempo vai passar. Olha aí a literatura falando o contrário, certo? Nesse outro estudo aqui, falou que a assimetria mandibular na plagiocefalia posterior, ela é secundária a uma rotação da base do crânio do teu paciente que vai causar um deslocamento anterior na articulação temporomandibular, certo? Ou seja, galera aí, ó, que pega paciente com DTM agora adulto, certo? Você está tratando a consequência do problema, meu rei. Porque o problema é uma plagiocefalia posicional não tratada. Observou-se isso, tá? Por quê? Porque mudou o formato da base do crânio do teu paciente. Ou seja, alterou o formato da anatomia
por consequência dessa alteração. Vocês vão entender sobre essas alterações e por que elas acontecem no decorrer dessa primeira aula, tá? Mais lá na frente a gente vai falar sobre isso, sobre base de crânio, a importância dessa estrutura para todo profissional, principalmente para o fisioterapeuta. E olha esse outro estudo. Então, esse outro estudo mostrou que em pacientes que têm um tipo de plagiocefalia grave, tem efeitos adversos na acuidade visual. Olha que loucura. Olha, 2 pontos importantes que eu queria falar aqui com vocês. Olha o que o estudo fala. Uma plagiocefalia grave, tá? Você só vai saber se essa plagiocefalia é grave, média, né? Quando você fizer uma avaliação que te dá números. Você precisa disso, tá? É isso que você vai aprender hoje aqui na craniometria, fazer a craniometria comigo. E olha esse outro ponto importante. Vai alterar, gente, na acuidade visual do teu paciente. Físio, isso vai interferir diretamente no seu tratamento, por exemplo, no paciente que tem uma alteração do desenvolvimento motor, certo? E a gente nunca se atentou a esse tipo de alteração. Então, muitas vezes você está enxugando o gelo, tentando tratar um paciente que tem alguma alteração do desenvolvimento motor, mas na verdade esse paciente pode ter uma consequência, essa acuidade visual dele não está muito bem, essa acuidade visual dele está comprometida por conta de uma plagiecefalia e esse desenvolvimento neuropsicomotor ele vai se tornar alterado. Então, olha como todo fisioterapeuta precisa saber, entender e avaliar para conduzir o melhor tratamento das assimetrias cranianas. Gente, é obrigatório. Obrigatório, certo? Se você já trabalha com pediatria, você precisa desse conhecimento. E se você ainda não trabalha com pediatria, certo? Olha a clareza que eu estou mostrando para vocês aqui da demanda real que existe. Um aumento de 600% dessas assimetrias cranianas. Elas sempre existiram, elas sempre vão existir. Vocês vão entender o porquê elas sempre vão existir, tá? E você precisa entender que isso aqui é uma demanda enorme que não tem profissionais qualificados ainda para isso. Beleza? Vou mostrar isso para vocês. Olha esse outro estudo, que interessante, certo? Esse estudo mostra que pacientes que têm uma plagiocefalia, eles têm uma necessidade muito maior de fazer tratamento ortodôntico do que pacientes que não têm uma plagiocefalia posicional, tá? Por quê? Porque plagiocefalia, gente, vai alterar o formato da cabeça do teu paciente. Não existe na anatomia, é uma consequência de um problema. E ela ainda traz outras alterações, beleza? Então é por isso que você precisa entender sobre isso. Esse outro estudo aqui, ele fala sobre o atraso do desenvolvimento motor e de falas associadas a uma plagiecefalia posicional. Então, existe uma revisão sistemática que viu que existe essa associação positiva, né, no caso de assimetrias cranianas e atraso no desenvolvimento motor. Tá? E você aí trabalha 20, 30 anos com neurodesenvolvimento e você nunca se atentou sobre entender, avaliar e tratar as assimetrias cranianas. E muitas vezes o que estava faltando no teu atendimento para tu ter um resultado, conseguir dar alta para aquele teu paciente que está enganchado contigo há muito tempo, é esse conhecimento. É entender um pouco sobre isso, tá? Então é isso que vocês vão aprender aqui nesse curso, beleza? Lembra que eu falei para vocês também que essa demanda é real, teve esse aumento de 600%, as assimetrias sempre existiram, sempre vão existir, só que esse aumento expressivo lá em 1994 fez com que as pessoas abrissem um olho e falassem, não, vamos ver o que é que está acontecendo aqui, e foi descoberto que de fato existem consequências. E não só os profissionais estão sabendo disso, gente, mas as mães. Olha o que eu recebo todos os dias no meu Instagram, mães completamente desesperadas que não têm profissionais qualificados para tratar o filho dela, porque ela mesma já enxergou a assimetria do filho dela. Porque ela viu no Instagram, porque ela viu na internet e ela não está mais aceitando o papo desse pediatra antigo que fala que é normal, certo? E ela já está procurando o profissional que consegue tratar. Então ela vai procurar você direto, físio. Ela não vai precisar de encaminhamento de pediatra não, porque infelizmente tem ainda pediatra que é do tempo das cavernas, que não se atualiza, que acha que a assimetria craniana não traz nada, certo? Não tem prejuízo funcional para o paciente, beleza?
mas elas já sabem que sim, ela vê que não melhora, ela vê que está piorando e esse paciente vai chegar diretamente para você. Olha a responsabilidade, certo? Por isso que você precisa saber avaliar esse tipo de paciente. Certo? Tudo baseado na literatura, que é para você dar segurança para essa família. Não só segurança, mas saber tratar, certo? Porque a tomada de decisão clínica vai depender dessa avaliação que você precisa fazer, beleza? E é isso que você vai aprender aqui hoje. Aí sair dessa aula aqui já sabendo avaliar as assimetrias cranianas, beleza? Então, ó, plagiocefalias posicionais tem todas essas consequências aí que eu trouxe para vocês. Atraso do desenvolvimento motor, acuidade visual, precisa de tratamento ortodôntico, tem alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, da fala também. Então o estudo mostrou uma correlação dos dois atrasos mais importantes, foi desenvolvimento motor e também da fala do teu paciente, beleza? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, é a oportunidade que o fisioterapeuta que você tem de se tornar especialista numa área, numa demanda que existe e que não tem profissionais qualificados para atender. E aí, só para confirmar ainda isso aqui que eu estou falando para vocês, olha o que esse estudo aqui mostra. Ele pegou quais são as principais causas que fazem as famílias levarem o bebê, o paciente pediátrico, no consultório do fisioterapeuta. Olha isso aqui, alterações no formato da cabeça, ou seja, plagiocefalía, torcicolo congênito, certo? Refluxo e atraso do desenvolvimento motor. Sim, fisioterapeuta, você é capaz de tratar todas essas alterações, beleza? Qual é o profissional que tem know-how para atender esse paciente? Não é o odontopediatra, não é o fonoaudiólogo, não é o pediatra, é você que tem a terapia manual a seu favor. É você que consegue ter esse conhecimento de anatomia, de raciocínio clínico e aplicar as técnicas de terapia manual. Porque você vai ver que o torcicolo e a assimetria craniana têm total relação com o refluxo, certo? Mostrei para vocês agora que o atraso do desenvolvimento motor tem relação com a assimetria craniana, a plagiocefalía. Quem trata isso é o fisioterapeuta, certo? Então olha a demanda, olha o oceano azul que existe nesse nicho específico da fisioterapia e que você muitas vezes já trabalha há 10, 15, 20 anos na pediatria e nunca se atentou a isso. Ou você que está chegando agora no mercado de trabalho, não atende pediatria ainda e quer se tornar uma referência no assunto. Gente, esse nicho aqui é o melhor, certo? É o melhor porque o nível de consciência das famílias em relação à importância do seu trabalho, a valorização da fisioterapia, ela já aconteceu, certo? A família já entende a importância do fisioterapeuta para tratar tudo isso e ela já não pede mais a opinião do pediatra, porque ela sabe que é você que consegue tratar. Então você não precisa agora provar o teu valor. Você não precisa agora provar que você consegue resolver algo. Você não precisa agora provar e mostrar para essa família que o teu tratamento é importante para ela, certo? Porque ela já tem esse nível de consciência. E se você tem esse conhecimento para tratar isso de forma segura, eficaz, rápida, em 4 atendimentos, não tenha certeza que você vai se tornar uma referência na área. Então, o boom do negócio, a chave do negócio é você ser especialista em uma área. Gente, esqueça isso de atender pediatria, geriatria, dermatofuncional, massagem, drenagem linfática. Escolha o nicho, se especialize nele e aí você se torna referência. Certo? E eu estou mostrando por A mais B aqui para vocês que essa é a melhor área da fisioterapia. Pela alta demanda que existe das assimetrias cranianas, 600%, pelo nível de consciência das famílias, que elas já enxergam o teu trabalho como ele é importante, então a tua valorização ela já acontece, a família já valoriza o teu trabalho, certo? E trouxe aqui para vocês todas as causas que fazem as famílias trazerem o bebê no consultório pediátrico. Refluxo, atraso do desenvolvimento motor, torcicolo e assimetria craniana. A demanda já está aí. Você só precisa se especializar.
É isso que eu estou mostrando para vocês. É isso que eu quero fazer com que vocês entendam. Beleza? Porque quantos fisioterapeutas, gente, você conhece que consegue tratar as assimetrias cranianas, as plagiocefalias, por exemplo, de forma segura, rápida, em até 4 atendimentos? Quantos fisioterapeutas você conhece que consegue tratar um torcicolo em até 4 atendimentos? Não é fazendo 20, 30, 40, 50 sessões alongando ECMO não, tá? Que pelo amor de Deus, se tu ainda faz isso, não perde nenhuma aula aqui não, que eu vou te ensinar a forma correta de fazer, certo? Quantos fisioterapeutas você conhece que trabalha com alterações na amamentação? Porque o torcicolo, a assimetria pode influenciar diretamente na amamentação. Olha mais um nicho aí, uma oportunidade para você captar mais pacientes. Refluxo, gente. As mães estão cansadas de dar Losec, de dar domperidona e o paciente não melhora do refluxo. Quem é mãe aqui, eu tenho certeza que já passou por isso. Reclamou lá com o pediatra que está com refluxo, passou medicação, para de dar medicação, o refluxo volta todo de novo. Por quê? Porque não resolveu a causa. E a causa do refluxo pode ser um torcicolo ou uma assimetria craniana. Vocês vão ver isso aqui hoje, na nossa próxima aula também. Certo? Vocês vão entender a ligação dessas estruturas. Cólica. Qual é o fisioterapeuta que consegue tratar cólica, gente? O que as mães mais temem e que é muito comum acontecer. Atraso do desenvolvimento motor a gente já trabalhava, mas eu vou te dar uma visão diferente na nossa aula 2, tá? Para você sair desse tratamento arrastado de 1 ano acompanhando um paciente e que muitas vezes é o conhecimento que estava faltando para você conseguir destravar esse teu paciente, dar alta logo para ele e fazer com que ele consiga passar pelos marcos do desenvolvimento motor. Constipação, alterações do sono. Gente, paciente que tem disfunções que a gente consegue trabalhar com uma terapia manual, ele vai ter tudo isso aqui. Ele vai ser um bebê irritado, ele vai ser um bebê que tem alteração do sono, ele vai ser um bebê que tem refluxo, que tem cólica. E nenhum outro profissional tem esse conhecimento. É só o fisioterapeuta. Porque ninguém trabalha com terapia manual. Só a gente. Certo? Ah, Ícaro, mas eu moro numa cidade pequena. Meu problema é que não tem demanda. Tá bom. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Eu moro, se vocês já observaram o meu sotaque, eu moro no interior de Pernambuco, certo? Minha cidade é interior de Pernambuco, Petrolina. Isso aqui é uma estimativa populacional de pessoas entre 0 a 6 anos de idade. Gente, só aqui na minha cidade, interior de Pernambuco, existe 37.291 crianças de 0 a 6 anos. Se eu me dividisse em 50 fisioterapeutas, eu não conseguiria atender todo mundo. Certo? Olha esse outro estudo aqui, onde ele traz, isso aqui foi um estudo do IBGE, onde ele fala que a cada 1.000 habitantes existe 14 bebês. Olha que loucura. Olha que loucura. Certo? E aí, olha esse outro estudo aqui, né? Onde ele mostra, esse estudo pegou, gente, 440 recém-nascidos a termos e saudáveis, avaliados entre a 7ª e a 12ª semana de vida, 46,6 tinham uma plagiocefalia posicional. É mole um negócio desse? Gente, é quase 50% dos bebês que nascem têm assimetria craniana do tipo plagiocefalia. Certo? E por diversas situações. Meu Deus, Ícaro, por que isso está acontecendo muito? Tá? Vocês vão entender o porquê, tá? Por que essas alterações acontecem? Na nossa aula 2 eu vou dar todo esse raciocínio e por que existe situações ali naquela gestação ou no parto que o teu paciente ele tem um risco maior de desenvolver torcicolo e assimetria craniana, tá? Porque isso vai te ajudar na tua avaliação quando esse paciente chegar para você. Então lá na aula 2 eu vou falar sobre isso. Beleza? Então, gente, o que é que vocês, trouxe essa imagem aí para vocês verem, o que é que vocês enxergam nessa imagem? Coloca aí no chat, fala aí para mim, o que é que vocês enxergam nessa imagem? É uma leoa, mas isso aqui é uma mãe
que não mede esforços para procurar o melhor profissional para tratar o bem mais precioso na vida dela, que é o filho. Não tenha dúvida que ela vai procurar o profissional mais qualificado, mais atualizado, que passe segurança, que saiba atender o paciente de forma rápida, que gere resultado de forma rápida. Não tenha dúvida que ela não vai medir esforços para procurar o melhor profissional para atender o filho dela. É por isso, inclusive, que vocês estão aqui hoje. Então, parabéns, tá? Só em vocês estarem aqui hoje, isso já mostra que você está na frente de 95% dos fisioterapeutas, porque você está se atualizando, tá? Você está estudando para oferecer o melhor para o seu paciente. E se você trabalha com pediatria, você tem uma responsabilidade muito grande. Nós que ou queremos trabalhar ou já trabalhamos, temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem o poder de mudar a próxima geração para melhor. E é isso que o nosso trabalho faz. É você tratar uma assimetria craniana para que o paciente não tenha uma alteração visual lá no futuro. É você tratar um torcicolo para o teu paciente não ter uma escoliose quando chegar lá na adolescência. É você tratar uma alteração intestinal no teu paciente, que é para ele não ter uma doença celíaca quando chegar na fase adulta. É essa a nossa importância na vida dessas pessoas. É esse, gente, o nosso propósito. Meu propósito é esse aqui. É mudar de fato a qualidade de vida dos nossos pacientes, a próxima geração, e oferecer o melhor para eles. Então não tenha dúvida que essa mãe vai atrás do melhor profissional. Hoje eu atendo pacientes que vêm de 1.200 quilômetros aqui para minha cidade para ser atendido pela terapia manual. Então a valorização que a gente quer, aquela tão sonhada valorização, que as pessoas enxerguem o nosso valor, enxerguem o quanto nossa profissão ela é importante, ela já aconteceu. A sociedade já entende. A gente só precisa ter o conhecimento para conseguir trabalhar com esse público, tá? Então é isso que a gente vai aprender aqui, beleza? Então vamos lá, gente. Veja só, quando a gente fala de assimetrias cranianas, mostrei para vocês lá no início da aula que precisa existir números, né? Então, observando, você vai ver que existem essas alterações aí do formato da cabeça do teu paciente, mas a literatura começou a estudar e ela definiu índices. O que são índices? São números diagonais que a gente pega na cabeça do nosso paciente, joga, faz uma fórmula específica e essas diagonais, esses números vão nos dar índices. E esses índices vão nos dar diagnóstico. Você vai conseguir diagnosticar qual é o tipo de assimetria craniana do teu paciente e a gente vai conseguir quantificar o nível dessa assimetria craniana. Isso que é o importante, porque a partir da idade do teu paciente e do tipo de assimetria e da quantificar o grau da assimetria desse paciente, existe uma condução específica para o tratamento. Beleza? Existe qual é a tomada de decisão clínica que você vai fazer para você ter um prognóstico positivo, ou seja, você conseguir gerar resultado mais rápido no teu paciente. Beleza? Então, quando eu falo, os índices, gente, são isso aqui. Existe o CVAI, que a gente chama de Cranial Wall Asymmetry, não fala inglês, tá, gente? Mas basicamente pegou o ponto aqui, ó, dessas duas linhas que está traçando aqui em azul, beleza? Então, pega uma diagonal, ó. Então, imagina aqui, ó, a diagonal onde está meu dedo e onde está esse meu outro dedo aqui, beleza? Então, eu peguei essa diagonal e essa outra diagonal. Basicamente é isso, ó, gente. Estou passando o dedo aqui para vocês verem. Peguei essa diagonal e essa diagonal aqui, tá? Medir essa distância. Por quê? Porque o teu paciente que vai ter uma plagiocefalia posicional, essa região posterior ela vai estar achatada. Isso quer dizer que essa diagonal do lado do achatamento ela vai ser menor do que a outra diagonal. Então a gente precisa quantificar isso e jogar numa fórmula específica e isso vai me dar um índice, ou seja, um percentual numérico. Esse CVAI é o índice para a gente avaliar as assimetrias cranianas do tipo plagiocefalia, que é a assimetria craniana que mais vai chegar aí no seu consultório pediátrico.
tá? É a que mais chega, é a plagiocefalía. Então você precisa fazer isso. Esse outro índice aqui a gente chama de Cranial Index, que é o CI. Ele serve para a gente avaliar aqueles outros tipos de assimetria lá que eu falei para vocês. Braquicefalia e dolicocefalia, certo? Por quê? Porque ela vai pegar a diagonal antero-posterior e látero-lateral. Faz um cálculo e vai dar lá um percentual específico. Mas hoje a gente vai focar aqui no CVAI, certo? Porque é o que vai mais chegar lá no seu consultório. No seu consultório, na sua clínica, no seu atendimento. Enfim, onde você fizer aí seu atendimento, pode ter certeza que é a plagiocefalia que mais vai chegar. A braquiadólico chega, Ícaro? Chega, mas a plagiocefalia é o que mais chega. Beleza? Gente, então vamos lá. Vamos vocês verem como é muito simples a gente fazer a craniometria. Eu coloquei aqui meu boneco nessa cadeirinha para facilitar a filmagem para vocês, mas vocês podem fazer até no colo dos pais, tá? Então é muito simples. O craniômetro ele vai vir esse aparelho, certo? E ele vai vir essa fita, tá? Então é importante a gente utilizar a fita porque a validação fez com que mostrou para a gente, na verdade, que é importante colocar a fita em um padrão específico posicional, ou seja, tem que botar sempre na mesma posição para a gente ter uma confiabilidade maior na nossa avaliação, tá? Ela vem essa setinha com essa cruz e ela vem essa parte aqui com essa bolinha, tá bom? O que é que a literatura fala em relação ao posicionamento da fita para a gente fazer a craniometria? A seta, ela precisa vir bem no meio aqui, mais ou menos na sutura metópica do nosso paciente, certo? Então vocês vão pegar a fita, ó, e vai colocar exatamente aqui no meio. A minha sutura metópica está um pouquinho torta, meu paciente tem uma assimetria craniana, tá? Então, você precisa pegar também a linha do nariz. Peguem a referência à linha metópica com a linha do nariz, tá? Precisa ser acima, levemente acima da sobrancelha, beleza? Então, ó, meiozinho, sutura metópica com o nariz do paciente e a fita tem que ficar um pouquinho acima da sobrancelha. A literatura pede que a gente traça uma reta vindo com a linha e nessa parte posterior aqui, a bolinha, gente, ela vai ter que ficar exatamente na proeminência óssea do occipital. É aquele carocinho que a gente sente tanto na nossa cabeça quanto na cabecinha do paciente. É muito fácil da gente sentir, então essa proeminência óssea, essa bolinha tem que ficar exatamente em cima dela, tá? Então no paciente, por exemplo, braquicefálico, essa proeminência é difícil da gente fazer, mas aí você toma a referência traçando essa linha aqui, que precisa ser feita. Então você vai traçar a linha, coloca a bolinha na proeminência occipital, a fita vai passar entre aqui o temporal e o occipital do teu paciente e você vai, ó, tentando deixar organizada essa fita o mais retinha possível, beleza? O paciente fica sentado no colo da mãe. Se tiver com a outra pessoa, você pede para alguém ficar com um brinquedo chamando a atenção dele. E aí a gente vai pegar as diagonais. Lembra que eu falei para vocês que o CVAI é a diagonal maior e menor do paciente com plagiocefalia? Então a diagonal é esse ponto dessa cruz com essa daqui, esse ponto dessa cruz com essa aqui, certo? Então o paciente ele vai ter uma diagonal menor do que a outra, porque ele vai ter uma plagiocefalia, então você vai enxergar isso na cabeça do teu paciente, certo? Amassadinho. Então, ó, uma diagonal ela fica menor do que a outra, beleza? Por isso que a referência é o Dzão lá no cálculo, a gente vai ver isso na aula. Então, ó, traçou aqui, organizou a fita metópica, proeminência occipital, você vai pegar o craniômetro, certo? E a referência é o quê? Cruzinha na outra cruz, tá? Então, ó, colocou o craniômetro aqui, uma cruz e outra cruz, viu quanto é que deu aqui. Então, na minha boneca, por exemplo, deu 126 milímetros. Anoto esse 126. Venho para o outro e meço. Digamos que esse lado é o lado da plagiocefalia. Ó, esse aqui, gente, deu 109 milímetros. Então, 109 será o Dzinho, lá do nosso cálculo, a gente vai ver isso. E 123
será o Dzão da nossa diagonal maior, beleza? Então a gente pegou o cálculo de forma simples, rápida, pegamos a diagonal, perdão, de forma simples, rápida, vamos fazer um cálculozinho. Então, gente, vocês viram, né? É muito fácil de fazer a craniometria. Simples, rapidinho você faz, a própria família te ajuda, tá certo? Então, lá a gente vai pegar as diagonais da cabeça do bebê para a gente pegar o índice, o CVAI, que é para a gente diagnosticar uma plagiocefalia, certo? E também quantificar. Então, a gente vai ver isso aqui com vocês. Então, pegamos com o craniômetro em milímetros as diagonais da cabecinha do seu paciente. Lembra lá no início da aula que eu falei o seguinte: na plagiocefalia, por algum motivo específico, o teu paciente ele vai ter um achatamento em uma região posterior do crânio, em um dos lados só. Isso pode ser por várias alterações, o torcicolo ou disfunções de mobilidade. A gente vai aprofundar sobre isso, né? Aqui durante as nossas aulas. Mas o fato é, uma diagonal do teu paciente, ela vai estar menor do que a outra, beleza? E aí a gente vai jogar nesse cálculo aqui assim. Então o CVAI vai ser Dzão. Dzão significa o quê, Ícaro? Diagonal maior, físio. Eu sou ruim de cálculo igual você, vou te ajudar. Então, Dzão é diagonal maior, Dzinho menos Dzinho. O que seria Dzinho? A diagonal menor do teu paciente, beleza? Aquela diagonal do achatamento. Dividido por Dzão, ou seja, dividido pela diagonal maior, vezes 100. Esse aqui, gente, é o cálculo que você vai ter o CVAI do seu paciente, onde você vai diagnosticar a plagiocefalia dele e você vai definir o nível de severidade para a gente tomar uma decisão clínica. Qual é o tratamento que vai ser mais eficaz para esse paciente? Beleza? É a partir disso aqui. Aí quero frisar um ponto importante com vocês. Quando vocês forem comprar o craniômetro de vocês, vai vir uma tabela lá, certo? Mostrando o cálculo. Mais ou menos essa tabelinha que está aqui para vocês vai chegar lá junto com o craniômetro. O que é que eu quero falar para vocês? A tabela que vem junto com o craniômetro não é utilizada, certo? Anota isso aí, gente, não esqueça. Não é para fazer o cálculo da craniometria e se basear com a tabela que vai vir lá com o craniômetro. Por quê? Porque ela não foi validada. Entendeu? Então foi validado o instrumento, tá? Eu vou mostrar um estudo aqui para vocês. Conseguiu validar o instrumento, mas aquela forma de calcular ela não é eficaz e não é segura. A forma mais aceita pela literatura e segura é essa daqui para você achar o CVAI. Beleza? Então você fez lá todos os cálculos, então você vai pegar diagonal maior, diminuiu pela diagonal menor. Esse resultado você vai dividir pela diagonal maior do seu paciente. O resultado dessa divisão você vai multiplicar por 100. É muito fácil, certo? Deu para entender? Subtrai, depois divide, depois multiplica por 100, tá? Gente, isso aqui vocês vão fazer de cabeça, ó, faz 2, 3 vezes, faz uma semana avaliando teu paciente, fica gravado, você faz até dormindo, beleza? Facinho. E isso vai lhe dar esse índice. O que é que a literatura fala? Trouxe aqui para demonstrar e vocês terem isso como referência. Se o CVAI do teu paciente ele deu até 3,5, isso significa, pela literatura, que o teu paciente ele tem uma plagiocefalia leve, que isso pode ser considerado um crânio normal ou uma plagiocefalia leve. Por que eu falo isso? Porque lembra das consequências que eu falei lá para vocês? Esse teu paciente ele não vai ter um risco de ter um problema funcional, certo? Ele vai ter só uma questão de fato, aqui é só estética. Então olha como a segurança que você vai conversar com as famílias vai mudar, porque a família vai vir com esse papo do pediatra. O pediatra vai dizer, não, é só estética, é mudar. Não se preocupe, isso o cabelo vai esconder. Mas aí você vai pegar com a mãe, fazer esse cálculo junto com ela e vai dizer bem assim, ó mãe, pela literatura, até esse percentual aqui é que realmente a gente pode considerar só estético. Se passou disso, aí você pode ter um risco do teu bebê ter alguma alteração funcional. Tudo aquilo lá que a gente já conversou na aula.
beleza? Então, ó, passou de 3,5 já é considerado uma placencefalia média. Então, de 3,5 a 6,25 é uma placencefalia média. De 6,25 até 8,25 é considerado uma placencefalia moderada. De 8,25 até 11 é considerado uma placencefalia severa. E de 11 a não sei quanto, né? Pode ter placencefalias aí muito grandes, é considerado uma placencefalia muito severa, tá? Lembrando que quanto mais severa for aí a placencefalia do seu paciente, mais alterações funcionais ele tem risco de desenvolver e mais alterações também na face o teu paciente vai desenvolver, tá? E isso vai alterar todo o formato anatômico que era considerado normal pela literatura do teu paciente. E são essas alterações que vão causar outras disfunções. A gente vai falar mais na frente um pouquinho, beleza? Simples, rápido e fácil. E aí esse estudo aqui, ele mostrou que o craniômetro ele é uma forma segura, eficaz e de boa reprodutibilidade nas avaliações das plagiocefalias posicionais. Então ele viu que tem uma relação muito boa entre inter e intra-examinador, ou seja, eu comigo mesmo e eu com meu colega. Então eu peguei o craniômetro, avaliei vários bebês, deu bom, eu consegui ter uma precisão muito boa. E quando isso era comparado com outros profissionais também fazendo a mesma coisa, a avaliação, tinha uma precisão muito boa. Então a avaliação eu comigo mesmo deu bom e eu com outros profissionais também deu bom. Então a precisão da avaliação da assimetria craniana com o craniômetro ela é validada pela literatura científica. Você tem respaldo científico para comprovar para a família e para o profissional que esse bebê tem sim uma assimetria e precisa ser tratada. Então isso te dá mais respaldo aí para conversar com as famílias. Beleza? Show de bola? Que é diferente, por exemplo, desse outro estudo aqui que eu trouxe para vocês. Existe uma escala visual para a gente avaliar as assimetrias cranianas, para a gente observar a alteração desse formato do crânio e tentar quantificar essa assimetria apenas no visual. Só que isso deu muito ruim, porque existe uma incongruência muito grande entre examinadores, tá? Então teve um estudo que pegou 50 fotos de bebês com assimetrias cranianas e pediu para vários profissionais da saúde avaliar essas assimetrias cranianas, incluindo os pais e cuidadores dessas crianças, certo? E pediu para ela ver aquelas fotos e dar uma quantificação. Me diga aí quanto de assimetria tem esse bebê. E foi observado que existiu muito erro entre os examinadores, certo? Não teve muita congruência, exatidão, precisão entre, por exemplo, a minha avaliação e a sua, certo? Eu disse que era uma coisa, você falou que era outra, fulano disse que era outra. Por quê? Porque a percepção de muito para mim pode ser pouco para você. E de pouco para você pode ser muito para mim. Por isso que avaliar as assimetrias cranianas pela escala de Argenta pode ser um tiro no pé, tá? Então esse estudo, por exemplo, concluiu que a precisão do diagnóstico pode variar significativamente entre diferentes avaliados, sendo frequentemente influenciada pelo nível de treinamento e familiaridade do avaliado com a condição. A confiabilidade dos intervaliadores mostrou-se moderadamente, o que sugere que, embora possa haver alguma consistência nas avaliações, as diferenças individuais da interpretação dos sinais visuais podem levar a variações do diagnóstico. Então, tudo isso que eu falei para vocês, não é seguro a gente fazer uma avaliação de assimetria craniana apenas pela escala de Argenta, apesar de ser uma coisa validada. Entendeu? Então, aquilo que eu falei para vocês, eu não quero te dar o peixe, eu quero te ensinar a pescar. Eu quero te dar raciocínio clínico, conhecimento, eu quero te mostrar o que funciona, o que não funciona, certo? Não é porque está validado que você vai usar e você vai estar respaldado e oferecendo o melhor tratamento para o seu paciente. Pelo contrário,
tá? É por isso que você está aqui comigo hoje na nova jornada da fisioterapia pediátrica, tá certo? Para você aprender, gente, ó, a pensar fora da caixa, a raciocinar, a entender como é que o teu paciente funciona. É dessa forma que a gente trata o paciente rápido, em até 4 atendimentos. É dessa forma que a gente se torna uma referência, que é o que a gente quer. Então, gente, é esse conhecimento que é essencial para vocês, é essa segurança que você, fisioterapeuta, precisa ter para conversar de tete a tete com qualquer profissional. Porque o pediatra vai lá falar para a mãe, não, ele não tem assimetria não. Aí é a palavra do paciente contra a sua, a palavra do médico contra a sua, entendeu? Olha a diferença de você saber fazer essa avaliação, você bater o olho, medir, fazer o cálculo na frente da mãe e falei, não mãe, aqui ó, tem sim. E aqui o estudo que fala que ele tem. Olha a segurança que você passa para a família. Olha a importância de fazer uma avaliação correta. É assim, gente, que a gente se torna referência, certo? É provando por A mais B que você sabe o que você está fazendo. Mas não só isso, gerando resultado de forma rápida e duradoura. E como é que a gente faz isso? O primeiro passo vocês já aprenderam, fazer uma avaliação. Muito bem feita, simples, rápida, sem BO, sem dificuldade e baseado na literatura, porque você vai ter respaldo para conversar com os profissionais. E aí essa síndrome, desculpa a palavra, do vira-lata que o profissional fisioterapeuta tem, de que ele é inferior a todos os outros profissionais, isso acaba, porque você sabe o que você está fazendo, certo? Independente do profissional que tentar te questionar, você fala, não, meu querido, ó, o que eu estou fazendo aqui tem respaldo científico, você que está desatualizado. Chegou esse nosso momento, gente. A gente tem conhecimento para isso. Você não é inferior a ninguém, a nenhum outro profissional. Pelo contrário, deixar aqui em off, né? Mas o que a gente faz é melhor e superior do que muitos outros profissionais aí. Certo? Então, o primeiro passo é esse, fazer essa avaliação, tá? E não só isso, aí conduzir o melhor tratamento. Lembra lá do fluxograma que eu criei para vocês, mostrei para vocês, traduzi e fiz de uma forma muito mais simples para vocês entenderem, gente, para ficar mais fácil de vocês entenderem, beleza? Então vamos lá, ó. Esse fluxograma, ele vai te ajudar a tomar uma decisão clínica, certo? De acordo com o nível de severidade do teu paciente, da assimetria, no caso a plagiocefalia que a gente está falando aqui especificamente, e com a idade desse paciente. O que é que eu vou fazer? Meu Deus, o paciente chegou com 7 meses, eu faço o que com esse paciente? Esse fluxograma aqui que eu criei para vocês, traduzir, certo? E facilitei, vai te ajudar. Então imprimam, gente, deixe já no consultório de vocês, porque vai facilitar muito a prática clínica, beleza? Então vamos lá, ó, só para vocês entenderem. A gente vai discutir tintim por tintim aqui, tá? Então vamos lá, eu tô com o meu iPad aqui para eu ir orientando vocês, certo? A primeira coisa que a gente precisa entender é da idade desse seu paciente. Então, ó, primeira fileira aqui na esquerda, essa primeira aqui. Se teu paciente ele tem menos do que 5 meses, o tratamento mais indicado, independente do grau desse paciente, vai ser reposicionamento terapêutico e fisioterapia. Esse reposicionamento terapêutico são estratégias que o fisioterapeuta tem de ensinar a família a botar esse paciente para dormir em posições específicas, de acordo com cada assimetria que ele tem, beleza? Na plagiocefalia, por exemplo, não é inclusive só você botar ele para dormir de lado. Existe uma angulação específica que você precisa tomar conta, certo? E aí você vai ver se esse paciente ele teve uma melhora. Teve uma melhora, Ícaro? Então você vai continuar com o seu tratamento. Sim, continua. Não, você pode aí falar com a família e começar a mostrar para essa família que esse paciente ele pode ter uma indicação de fazer um tratamento com órtese. Porém, independente se ele estar usando a órtese, você precisa continuar com a fisioterapia. Beleza? Vamos aqui, se teu paciente ele tem mais do que 5 meses e menos do que 7 meses e ele vai apresentar uma plagiocefalia média, certo? O tratamento mais indicado para esse paciente vai ser um reposicionamento e fisioterapia, tá?
Saiu aí, independente do grau, gente, mas foi erro de digitação. Passa uma canetinha aí depois, beleza? O tratamento mais indicado será reposicionamento e fisioterapia. O paciente apresentou uma melhora, você vai continuar com sua conduta, certo? Não apresentou uma melhora, então você pode indicar a órtese e também tem que continuar com a fisioterapia. Mesmo paciente, mais do que 5 meses ou menos de 7 meses, só que agora ele apresenta uma plagiocefalia moderada, de acordo com a tua avaliação que tu fez na craniometria. Se esse paciente ele não tem fatores de risco associados, como por exemplo um atraso do desenvolvimento motor e um torcicolo congênito, substitua torcicolo congênito por disfunções cervicais. A gente vai entender melhor sobre isso aqui, porque o torcicolo quase nunca está relacionado com o ECOM, tá? Então, na próxima aula a gente vai estudar melhor sobre isso aqui, sobre disfunções cervicais que vão restringir a mobilidade cervical. Então, substitua esse torcicolo congênito. Então, se o teu paciente ele não tem fator associado, um torcicolo ou um atraso motor, ele tem hábitos posicionais bons, ele não fica na posição supina excessiva. Tem pacientes que apresentam algumas disfunções que ele não consegue experimentar as rotações. Isso é um fator de risco para a simetria craniana. Então, se ele não apresenta isso, ele fica na posição prona, tem movimentos variáveis, ou seja, você pode fazer o tratamento com reposicionamento e a fisioterapia também. Apresentou melhora? Toca o barco, continua com a mesma conduta. Não apresentou melhora? Você precisa indicar a órtese e continuar com a fisioterapia, certo? Mudou de cenário. Teu paciente ainda tem 5 meses e menos de 7 meses. Apresenta uma plagiocefalia moderada, só que agora ele tem fatores de risco associado. O que isso quer dizer? Ele pode ter um atraso motor, ele pode ter hábitos ruins de mobilidade, um torcicolo cervical, por exemplo, certo? Não aceita ficar na posição supina, não consegue ficar na posição prona, não tem movimentos variáveis. A família aceita o uso de órtese, porque quem vai decidir o tratamento é a família. Você só tem que informar, certo? Sim, beleza, esse paciente vai usar a órtese craniana, mas tem que continuar com a fisioterapia, certo? Não, Ícaro, a família não aceitou o tratamento de órtese, não é uma realidade para eles, ou eles não querem mesmo, então você vai continuar com a fisioterapia e com a estratégia de reposicionamento. Beleza? Mesmo cenário, o paciente tem ainda mais do que 5 meses ou menos de 7, porém ele tem agora uma plagiocefalia severa ou muito severa. Família aceita o uso de órtese? Show de bola, já pode indicar a órtese, mas também tem que continuar com a fisioterapia. Não aceita a órtese? Estratégias de posição em casa e fisioterapia no consultório. Mudamos agora de cenário. Teu paciente ele é maior do que 7 meses, certo? E ele apresenta uma plagiocefalia média, tá? O tratamento indicado é fisioterapia e reposicionamento em casa. Observa a tua conduta. Teve melhora? Sim, você vai continuar. Não teve? Pode conversar com a família para poder indicar a órtese, mas tem que continuar com a fisioterapia. Beleza? Maior do que 7 meses. A última fileira, ó, aqui do lado direito da tela. Só que agora ele tem moderada ou muito severa. A família aceita o uso da órtese? Sim, então vai fazer órtese mais fisioterapia. Não aceita, tenta fazer o reposicionamento e a fisioterapia. Então, olha o que eu queria mostrar para vocês. Pontos importantes aqui. Primeiro, tomada de decisão clínica de acordo com o quê? A melhora do teu paciente. Como é que você vai saber se esse paciente está melhorando ou não? Reduzindo o CVAI, criatura. Com um craniômetro. Entendeu? Por isso é importante você fazer a avaliação. Está diminuindo aí o CVAI desse teu paciente, ele está evoluindo bem. Então você mostra isso para a família. Vamos continuar com o tratamento. Está dando certo, certo? Beleza? Não está dando certo? Não está dando certo? Vai mudar a conduta. Você pode indicar a órtese craniana, porém
a fisioterapia precisa estar presente, independente da idade do seu paciente, independente do nível de severidade dessa assimetria. Por quê? Porque a fisioterapia é imprescindível. Mas quando eu falo de fisioterapia, eu não estou falando de a fisioterapia de alongamento, de estimulação precoce, de exercícios. Eu estou falando de terapia manual, certo? Foi isso, inclusive, que esse estudo trouxe aqui, tá? Olha o que esse estudo trouxe. Ele conseguiu fazer uma observação de pacientes que estavam em tratamento de plagiocefalia posicional e eles viram que os pacientes que fizeram apenas a conduta de reposicionamento em casa, sem intervenção da terapia manual, em relação comparado com um grupo que tinha plagiocefalia, foi feito o reposicionamento, mas também foi feito técnicas da terapia manual, esse grupo de pacientes teve uma evolução absurdamente maior do que os pacientes que fizeram apenas o reposicionamento. Certo? Porque senão, gente, as assimetrias cranianas iam resolver, porque a mãe ia botar o menino para dormir do outro lado, o pediatra ia dizer, bota aí esse menino para dormir do outro lado que vai melhorar. Mas não melhora. Esse estudo comprova isso. E por que não melhora? Porque a gente precisa facilitar o desenvolvimento simétrico desse crânio. Através de quê? De terapia manual. Por quê? Porque esse paciente que vai apresentar uma assimetria do tipo plagiocefalia, estruturas específicas no crânio desse paciente, nas suturas, nas meninges intracranianas, que são tecidos faciais que recobrem todo o nosso sistema nervoso e que está grudado lá no crânio, certo? O movimento desses ossos, eles vão ficar desorganizados, eles vão ficar bloqueados. Então você, com as técnicas da terapia manual, consegue devolver a mobilidade para essas estruturas. E isso faz com que essa remodelação craniana ela aconteça de forma mais adequada e rápida, certo? Então, o que desamassa a cabeça do bebê é literalmente esse cérebro que ele está se desenvolvendo e crescendo lá no sistema craniano. Porém, se existe barreira física ali das estruturas, então se o teu paciente, por exemplo, ele dorme sempre de um lado e ele tem tensões, por exemplo, em suturas específicas nessa região, na mobilidade dos ossos, nos tecidos intracranianos dessa região, não vai adiantar tu botar ele para dormir de lado, porque quando o cérebro tentar crescer e empurrar, tensões vão evitar com que ele consiga se desenvolver e empurrar esses ossos de volta para o lugar. Então, literalmente, é uma barreira física que está impedindo do cérebro crescer, se desenvolver e empurrar esses ossos de volta para o lugar. Por isso que a fisioterapia com terapia manual é essencial para o paciente, inclusive se ele usa a órtese craniana, porque na órtese craniana, com o seu trabalho da terapia manual, você vai conseguir fazer o quê? Dar mais mobilidade e o uso da órtese se torna mais curto. Então, o paciente ele ia passar meses usando a órtese, com o seu tratamento você acelera esse processo de remodelação. Então, é imprescindível que você conheça todas essas estruturas, essas disfunções de mobilidade, para você conseguir dar resultado para o seu paciente. É isso que a gente vai estudar na nossa aula 2. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês terem uma noção do que é que a gente vai ver, mas lá na aula 2, a gente vai falar tintim por tintim sobre essas disfunções de mobilidade. Então, por exemplo, o teu paciente, eu trouxe uma foto aqui para vocês observarem algumas diferenças anatômicas que o paciente pode apresentar adulto para o pediatra. Então, nessa foto em verde, isso é um occipital, por exemplo, de um paciente adulto. Ele é um osso ímpar, só existe um. Mas a gente sabe que no paciente pediátrico existe uma variação anatômica. Então, o paciente são 4 pedaços de ossos, que a gente chama de centros ósseos, que depois eles se juntam e formam um osso só. Então, por exemplo, numa plagiocefalia, imagina por que esse desenho está com essa abertura aí. Porque é como se a plagiocefalia estivesse colocando uma força excessiva numa parte posterior aqui do crânio e literalmente a gente vai fazer isso com essa estrutura, certo?
Só que não vai ficar um buraco aí não, gente. Isso vai fazer uma remodelação no osso do paciente. E a gente vai mudar literalmente a posição desse osso. E aí eu trouxe esses outros estudos aqui, essas fotos para vocês verem. Isso aqui é a base do crânio do paciente que apresenta uma plagiocefalia posicional, tá? Então imagina, por exemplo, que essa região precisaria ter essa simetria, porque é dessa região de base de crânio que, por exemplo, tem o nosso forame magno. A gente vai conseguir alterar, a plagiocefalia consegue alterar esse senso de simetria que essa região tem. Então, ó, nessa segunda foto, a gente consegue observar isso com mais calma. Era para ser bem oval, mas um lado está mais retificado do que outro. A gente observa que essa estrutura está alterada também a posição, mas olha também a cabeça da mandíbula, onde ela está inserida aqui na região. Olha como a linha ela inclina muito, certo? Aquilo que a gente conversou anteriormente lá sobre, por exemplo, mordida cruzada no paciente com plagiocefalia posicional. É por isso aqui, porque as disfunções de mobilidade vão alterar a movimentação dessas estruturas e o posicionamento dessas estruturas também no crânio do paciente, enfim, no corpo do nosso paciente. Beleza? E aí, gente, por que é importante você entender sobre isso? Porque você precisa tratar para conseguir acelerar essa remodelação craniana, mas também você vai ver que essas disfunções de mobilidade elas vão irritar estruturas muito importantes lá na anatomia do teu paciente. Então imagina, por exemplo, que a gente mudou esse senso de simetria do forame magno, que é onde passa a medula. Será que a gente queria que a medula passasse num lugar que está mais apertando ela? Lógico que não, certo? Mas também na base do crânio tem vários buraquinhos que a gente chama de forames e cada forame desse passa nervos muito importantes. Então, por exemplo, no forame jugular, que é uma região, um buraquinho, onde a plagiocefalia ela deforma a luz desse buraco, ou seja, ela diminui a luz desse buraco, que passa nervos importantíssimos que vêm para o nosso corpo, para o nosso rosto, para a nossa garganta e que faz o papel aí do funcionamento do nosso corpo. Então, por exemplo, nesse forame jugular, é a emergência do nono par do nervo craniano, o glossofaríngeo, nervo importantíssimo aí que é sensitivo e motor para toda a nossa deglutição. Tá? Então, o paciente, por exemplo, é muito comum ter o paciente que tem uma alteração aí de mobilidade cervical, das assimetrias cranianas ou até mesmo só bloqueio nessa região, ser um paciente que vai ter sinais viscerais, como, por exemplo, engasgos. A mãe vai dizer, doutor, ele engasga muito em toda a amamentação. Certo? Aí o povo pensa que é fluxo de peito, pensa que é porque... Não, às vezes é porque o bebê não está conseguindo deglutir adequadamente, porque esse nervinho aí está em disfunção, certo? Outro nervo importante, por exemplo, é o vago, nosso maior nervo parasimpático, e se ele estar alterado, se esse bloqueio, essa disfunção faz uma tensão maior nessa estrutura, ele pode apresentar, o paciente pode apresentar distúrbios no sistema digestório, cardiorrespiratório, fala e deglutição, certo? É dessa região também que sai o 11º par de nervo craniano, que é o nervo acessório, ou seja, nervo motor para glote, laringe, écon e trapézio. Ou seja, se teu paciente apresenta uma disfunção nessa região, ele vai ter todas as alterações funcionais aí que esse nervo faz o papel no nosso corpo, certo? Motor, da glote, laringe, mas também muscular. Então, teu paciente vai ter uma alteração nessas musculaturas, trapézio e écon, certo? É por isso que você tratar esse paciente fazendo alongamento não vai dar resultado. A gente vai falar melhor sobre isso na nossa próxima aula, certo? É dessa região também que sai o nervinho hipoglosso, 12º par de nervo craniano, que é para motricidade da língua. Ou seja, base de crânio, que é onde as plagiocefalias mais acometem aí as estruturas, é uma região super nobre que passa estruturas importantes, nervinhos importantes e que essa mudança de anatomia do posicionamento ósseo vai causar muitos sinais e sintomas no teu paciente.
certo? E só quem trata isso é a terapia manual. O reposicionamento ele não vai resolver esse problema. Precisa de técnicas específicas para você trabalhar e melhorar a mobilidade dessas estruturas. É por isso que lá no fluxograma a literatura indica, independente de grau, idade e se o paciente vai usar a órtese, que a fisioterapia que trabalha com terapia manual seja aplicada no paciente, porque nós somos capazes de trabalhar a mobilidade dessas estruturas. Olha a diferença, gente, de um crânio simétrico, sem assimetria nenhuma, sem plagiocefalia, para um crânio que tem uma plagiocefalia. Olha a diferença dessas estruturas, olha esse occipital completamente fora da posição correta, desse senso de simetria. Olha esse forame que deveria ser super oval, olha como mudou a posição dele. A cabeça da mandíbula, olha como uma está muito mais anterior do que a outra. Entende que altera toda a anatomia, e uma anatomia aí alterada significa que a função também vai ficar alterada. Então é por isso que você enxuga gelo no seu tratamento, no teu paciente aí que apresenta atraso do desenvolvimento motor, alterações orofaciais, porque você não está resolvendo a causa do problema. Certo? Beleza? Então, só quis dar essa pincelada aí, mas a gente vai aprofundar melhor sobre isso na próxima aula, beleza? A gente vai entender o tintim por tintim, essas diferenças anatômicas do paciente adulto para o paciente pediátrico. A gente vai entender o porquê essas disfunções de mobilidade acontecem, tá? Porque eu dei esse exemplo aqui que ela vem na assimetria craniana, mas isso ela pode ser apresentada no paciente por diversas causas, tá? Que podem vir, gente, desde o período gestacional, tá? A gente vai falar melhor sobre isso, vocês vão entender melhor sobre isso na nossa aula 2, tá bom? Por isso que é importante vocês não perderem, porque vocês vão fechar o raciocínio dessa primeira aula com a aula 2, certo? Combinado? Então dê uma leve pincelada para vocês irem pegando o gostinho e entender o que é que está aí por vir na aula 2, tá bom? E essas disfunções também têm total relação aí com a questão do atraso do desenvolvimento motor do teu paciente. Por isso que é importante a gente estudá-las e entendê-las, tá certo? Para saber tratar. Então, ó, vamos lá fazer uma revisão do que é que a gente viu aqui. Então, você viu a atuação do fisioterapeuta na nova fisioterapia pediátrica, trouxe aqui conhecimento que eu tenho certeza que você não sabia que existia, porque realmente é uma nova fisioterapia. Falei das consequências das assimetrias cranianas no paciente pediátrico, trouxe artigos comprovando que tem sim consequências quando não são tratadas. Mostrei a avaliação da assimetria com o craniômetro, certo? Mostrei o fluxograma para vocês, para você tomar uma decisão clínica mais assertiva aí no tratamento das plagiocefalias, e fiz aqui uma breve introdução sobre as disfunções de mobilidade, o porquê você precisa, independente da situação, tratar no seu paciente pediátrico, tanto na assimetria quanto em outras questões. Vamos falar sobre isso na próxima aula. E agora eu vou falar para vocês as regras do sorteio, tá certo? Então, para quem não sabe, o sorteio vai ser um craniômetro, vocês começaram a entender a importância deles na nossa prática clínica, e uma bolsa 100% no método TEMAP aí para você entrar e ser especialista em tratamento nas disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, 100% gratuita. E como é que vocês vão participar desse sorteio? Ao longo dessas aulas aqui, vocês vão precisar anotar a palavra-chave específica. Então, em cada aula específica, em um momento, eu vou falar uma palavra-chave e você vai anotar essa palavra, tá bom? Na quinta-feira, após a aula 3, a gente vai divulgar um formulário que você vai preencher com as palavras-chave de cada aula, beleza? Para você poder concorrer aos prêmios. E você precisa estar ao vivo na nossa quarta aula. A nossa quarta aula vai acontecer no domingo. O link vai ser divulgado lá na comunidade oficial do WhatsApp, beleza? Então você precisa anotar a palavra-chave, você precisa fazer... Na quinta-feira você vai receber o formulário para preencher essas palavras-chave e precisa estar ao vivo comigo na aula 4, onde o link vai ser liberado lá na comunidade do WhatsApp. E a palavra-chave dessa aula hoje é resultado. Anota aí. Palavra-chave dessa primeira aula é resultado. Certo, gente?
E se você ainda não está na comunidade, clica no link da descrição dessa aula para você conseguir entrar, porque é por lá que é feita a nossa comunicação, é por lá que você recebe os materiais de apoio e é por lá que você vai receber o link para participar do sorteio e da nossa aula de domingo. Beleza, gente? Então coloca aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se ficou claro para vocês como fazer uma craniometria, como avaliar as assimetrias cranianas, como tomar a melhor decisão clínica. Então foi isso que vocês aprenderam aqui na nossa aula 1. E na aula 2 eu vou mostrar para vocês como ter resultados rápidos e duradouros no paciente com alteração do desenvolvimento motor. Então vocês vão ver que está tudo interligado, essas disfunções de mobilidade estão interligadas e são elas muitas vezes a causa de muitas coisas no seu paciente, inclusive a alteração no desenvolvimento motor. Então, na aula 2 a gente vai falar sobre isso. E parabéns por vocês terem chegado até aqui, só por vocês estarem inscritos e participando dessa aula, já mostra que você de fato é um apaixonado pela fisioterapia e quer, aí assim como eu, mostrar, divulgar e proporcionar o melhor para o nosso paciente e ser reconhecido, se tornar uma referência por conseguir tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos utilizando a terapia manual. Então, eu estou muito orgulhoso de vocês, parabéns e eu vejo vocês na aula 2.